Olá, começa agora o Alpha Channel News. A reabertura das atividades econômicas na região. Os números do coronavírus em Barueri e Santana de Parnaíba. Os recursos da telemedicina em tempo de pandemia. O aumento do número de divórcios durante a quarentena. E as oportunidades de trabalho no quadro Emprego. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. O governador João Dória anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 28 de junho em todo o estado. Porém, reclassificou os municípios da região metropolitana, incluindo Barueri e Santana de Parnaíba, para a fase laranja do Plano São Paulo. A partir de segunda-feira, estão autorizados a reabrir shoppings, comércios de rua, escritórios, imobiliárias e concessionárias com restrições. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, a criação de novos leitos hospitalares foi o que possibilitou a reabertura das atividades econômicas na Grande São Paulo, cerca de 40% a mais do que no início da pandemia. Agora vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins divulgados pelas prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba, são 2.226 casos confirmados no total. Em Barueri, são 1.446 pacientes, 136 internados e 175 óbitos. Santana de Parnaíba tem 680 casos confirmados, 56 internações e 24 óbitos até o momento. Lembrando que os boletins são atualizados diariamente nos portais das prefeituras na internet. A pandemia do novo coronavírus acelerou um processo previsto para alguns anos em todo o mundo. Em poucas semanas, a telemedicina chegou como alternativa às consultas médicas convencionais e permite que os pacientes tenham atendimento médico sem sair de casa. No cenário atual, muita gente tem tido receio de procurar um hospital ou até mesmo um consultório médico pelo risco de infecção pela Covid-19. Ainda recente no Brasil, o Conselho Federal de Medicina regulamentou de maneira emergencial a telemedicina. A consulta online ela funciona pela telemedicina. Nós médicos temos prontuários eletrônicos na maioria das vezes e muitos desses prontuários já têm links de acesso à telemedicina, onde um vídeo de tempo real entre eu e o paciente acontece. Onde a gente pode conversar sobre a consulta e tudo mais. Os pacientes que preferem, a gente também pode utilizar o WhatsApp ou o Skype. Eu, particularmente, optei por atender por telemedicina pacientes que eu já conheço. Então, pacientes de retorno, pacientes que eu já tenho histórico, para direcionar esse tratamento e dar continuidade ao tratamento. Mas, de acordo com a doutora Fernanda, a consulta online por meio de aplicativos de vídeo muitas vezes não substitui a presencial, principalmente para aqueles pacientes que necessitam estritamente de um exame clínico. Eu acredito que a telemedicina ela é uma ferramenta complementar, como eu já disse, muito importante, mas a gente acaba perdendo sim um pouco com ela, principalmente pelo exame físico, que eu não consigo fazer, por vídeo. O paciente não vai saber fazer o exame físico, então não tem como eu orientar ele. Palpa a sua barriga e me fala se você está com dor. O paciente provavelmente não vai saber palpar de um jeito certo. Eu não vou poder auscultar o pulmão dele, não vou poder aferir a pressão dele, verificar o peso, verificar a altura. Tudo isso é muito importante durante uma consulta. E o olho no olho, o contato que a gente tem com o paciente, a afeição que ele faz durante algumas perguntas, também direcionam o nosso tratamento, o nosso diagnóstico. Então a consulta presencial, ela ainda é o que a gente aprendeu na faculdade e ainda é muito importante. Eu acho que isso é insubstituível. Com o avanço da pandemia, as regras nacionais foram adaptadas em muitos países para permitir as consultas à distância. E, de acordo com especialistas da área da saúde, a tendência é prosseguir, mesmo depois do isolamento. A adesão dos pacientes à telemedicina tem sido razoável. Pacientes idosos têm um pouco de dificuldade em utilizar plataformas digitais.
Alguns convênios não disponibilizaram a consulta via telemedicina. E também é algo muito novo, é algo um pouco desconhecido ainda. Não são todos os pacientes que sabem que podem passar com o seu médico por uma consulta de vídeo. Então ainda tem muito a crescer. Não são poucas as mudanças impostas pela pandemia do coronavírus e muitos casais já sentem as dificuldades criadas pela nova configuração da Vida a Dois. Em diversos países, há registros de um aumento considerável no número de divórcios durante a quarentena. O confinamento pode ser considerado uma prova de fogo para muitos casais. A maioria dos casados somente tinha tempo para se relacionar no final do dia, quando chegavam do trabalho. Agora, com o isolamento social, a convivência está mais intensa e restrita ao ambiente da casa, o que, aliado ao estresse natural da quarentena, pode comprometer o relacionamento. E em momentos de estresse, medo, perdas, doenças ou qualquer outro tipo de crise, é quando as nossas emoções são mais exigidas. É geralmente quando nos falta a musculatura emocional para lidar com esses desafios. Eu diria que somos praticamente analfabetos emocionais. O isolamento social apenas coloca luz em emoções e sentimentos que estavam anestesiados ou escondidos, atrás de uma rotina intensa de trabalho, estudo, atividades sociais e até mesmo em vícios. No Brasil, ainda não há comprovação de que o isolamento tenha contribuído para o aumento no número de divórcios. Entretanto, se divorciar ficou mais fácil desde a implantação da Lei 11.441 de 2007, que permite que o divórcio seja realizado extrajudicialmente em cartório. Deve-se preencher alguns requisitos importantes, como, por exemplo, ser consensual, ou seja, as partes estão de acordo. Também não pode ter menor envolvido, e também já deve estar definido a questão de partilha, a questão dos alimentos do ex-cônjuge também já deve estar definido, e com isso pode ser agilizado sim. Para não chegar a essa medida extrema, tem caminhos que os casais podem seguir para tentar manter o relacionamento saudável. Por isso, nesse período, é ainda mais importante respeitar o espaço de cada um. Manter alguma distância, mesmo em casa, durante alguns momentos do dia, também é indicado para evitar desgastes. Os conflitos vão surgir, mas é necessário que o casal esteja unido para enfrentar a crise. Toda casa precisa de um líder, e o líder da casa deve ser o casal. Isso mesmo, a soma dessas duas personalidades formam o relacionamento, um terceiro elemento, chamado de nós. Fortaleça o laço entre vocês, alinhe com seu parceiro ou parceira qual o valor principal que uniu vocês lá no início. Todos os casais têm ou já tiveram crises de relacionamento. E acredite, o divórcio custa muito mais caro, física, mental e emocionalmente para todos. Então, invista em sua família. Nesse ponto, o advogado concorda com Regiane, até porque, passando a pandemia, caso haja arrependimento do ex-casal com relação ao divórcio, seja no cartório ou de forma judicial, não tem como voltar atrás, só casando novamente. Eu costumo dizer que neste momento é um momento do bom senso, é um momento de tentar, ainda que com a pandemia, tentar manter a harmonia, a paz, a tranquilidade dentro de casa, porque o divórcio está aumentando muito, o índice de divórcio aumentou muito neste momento. Eu acho que é um momento de reflexão, mas sobretudo um momento de preservar a harmonia, o diálogo. É muito importante para esse momento, até por conta de toda essa rotina. Agora, preste atenção, você que tem uma empresa e está contratando. O Alpha Channel abre um canal de comunicação chamado Emprego. Para participar, basta nos enviar as vagas disponíveis, as qualificações necessárias e o valor do salário oferecido, que nós vamos juntar as duas pontas. Não perca tempo e anuncie sua vaga no Alpha Channel News. Envie para o e-mail jornalismo@repcomunicações.com.br e você que está procurando um emprego, fique ligado. Sua oportunidade pode aparecer aqui.
No próximo bloco, um diário divertido de quarentena contado em quadrinhos. O impacto do isolamento social na saúde emocional das crianças. A moradora de Alphaville que criou o projeto Corona School. Sucesso no Instagram. E os vídeos enviados por vocês mostrando o que tem feito durante a quarentena. Não saia daí! Estamos de volta. Cada pessoa reage de uma forma diferente ao isolamento social. No meio das tarefas do dia a dia, há quem encare a nova rotina com arte e uma pitada de bom humor. Foi o que fez Olindo Júnior, que transformou seus hábitos e paixões em um novo projeto. Com o intuito de relatar o isolamento social de uma forma leve e divertida, o especialista em perfume e diretor da Água de Cheiro escreveu o livro Diário de Quarentena, 63 dias, perfumes, sons e histórias. O projeto reúne fragrâncias, quadrinhos, pets e muita música. A nossa rotina diária é contada em formato de pequenas pílulas, tudo muito divertido e como se fosse realmente um quadrinho. A trilha sonora também é contada, o Leco coloca e ele vai explicar um pouquinho mais disso. E os gatos coloquei como se fosse uma aventura meio animada, né, dos dois, que os dois têm várias aventuras aí diárias dentro do mundinho deles. E os perfumes eu coloco como se fosse uma ilustração e conto um pouquinho de forma muito breve qual é a composição, as principais notas deles e o que eles representam para mim. Todos esses perfumes que foram catalogados dentro do livro, eles têm uma história comigo, seja porque eu participei do processo de desenvolvimento deles ou porque eu tenho alguma relação afetiva com eles. Para as ilustrações, Olindo convidou a artista plástica Márcia Nemer, que já vinha fazendo um trabalho parecido nas redes sociais. De cara, Olindo se identificou com o traço da artista e Márcia também se apaixonou pelo projeto. Eu acho que tem uma importância a gente trazer essa leveza para uma experiência que é, de certo modo, tão traumática para todos nós, assim, tão fora da nossa realidade até aquele momento, né? Então, é um momento que não por qualquer coisa a gente chama de isolamento, em que cada vez mais a gente fica dentro do nosso universo, da nossa cabeça, do nosso núcleo familiar. E eu acho que esses esforços, né, de diários, de trabalhos que trazem um pouco de humor, que trazem uma leveza para o dia a dia. No livro, há uma seção dedicada à música, onde o artista Lécio Rabelo desenvolveu uma trilha sonora com ritmos variados para embalar os relatos do diário de quarentena. Bom, eu gosto muito de música, né? Então sempre tá rolando alguma música dentro de casa. E a inspiração meio veio do momento mesmo. Em cada dia eu falei sobre a música que realmente a gente estava ouvindo naquele dia, ou de uma música que veio de algum filme que a gente estava assistindo, ou de algum artista que a gente lembrou, porque música tem muita coisa de uma coisa levar na outra, né? Alguns dias eu falei sobre alguma música, algum artista que tinha a ver com o perfume que estava sendo retratado ali no livro, e também eu resolvi incluir artistas ou ritmos ou músicas de que eu gosto e eu gostaria de uma certa forma deixar registrados no livro como parte do projeto. E quem pensa que o livro é fruto do ócio no período de isolamento social, está enganado. Foi bem o contrário, né? Porque tempo ocioso não aconteceu em nenhum momento da quarentena. Eu trabalhei aí num ritmo super acelerado e foi justamente esse motivo de eu estar trabalhando com um volume muito alto de horas e de demandas que me fez querer trazer um projeto novo para me trazer esse respiro, essa ideia de estar fazendo algo que seja fora do dia a dia de trabalho. Então, o projeto ele nasceu dentro desse momento aí.
O projeto está em fase de financiamento coletivo no site quicante.com.br. É só procurar o Diário de Quarentena 63 dias e clicar nas cotas oferecidas. Elas dão direito ao exemplar físico do livro, além de outros benefícios, como produtos da linha de perfumaria da Água de Cheiro. Um desafio a mais que os pais encontram em meio à pandemia do coronavírus é manter os filhos informados, porém sem assustar as crianças. De acordo com especialistas em desenvolvimento infantil, esconder a realidade não é a melhor opção, mas é necessário dosar a informação. Expostas a todo tipo de informações sobre o coronavírus e em confinamento longe da escola, as crianças se percebem em uma rotina muito diferente da habitual, que pode ser encarada de forma assustadora para algumas. Segundo a psicóloga Cibele Marras, especialista em desenvolvimento infantil, os adultos tendem a subestimar as crianças e esconder a realidade como forma de proteção. A gente muitas vezes imagina que as crianças não sabem o que está acontecendo e não entendem. Na verdade, elas têm alguma ideia de que alguma coisa muito diferente está acontecendo, tá? Então, a gente vai passar a explicar para elas numa linguagem que elas possam entender. Então, o coronavírus pode ser um bichinho que tá por aí e que todo mundo precisa ficar dentro de casa para se proteger, e elas vão entendendo aos poucos o que esse vírus quer dizer, né? Pelo menos elas entendem que o mundo delas mudou, né? E mudou, e é bom ter uma explicação de por que mudou. Mudou porque tem um perigo que agora tá do lado de fora das nossas casas, né? E que se a gente ficar dentro de casa, a gente tá mais seguro. Foi exatamente o que fez a moradora do Residencial 2, Júlia Judas Pedroni. Ela tem 2 filhas de 2 e 7 anos. No início, a escola ajudou com a informação. Depois, ela buscou conteúdos didáticos e lúdicos na internet para conversar com as crianças. Passados quase 3 meses de confinamento, Júlia percebe as mudanças no comportamento das meninas. No começo, eu achei que elas ficaram muito estressadas, assustadas, entediadas. Depois, no metade do caminho, foi melhorando. Elas começaram a ver que era legal ficar em casa, família, mais tempo com a mãe, com o pai. Mas também depois veio a terceira fase, que eu acho que agora é a fase da tá saco cheio, tipo, já tá naquele momento de exaustão, que não consegue mais se concentrar nas atividades de aula, né, no computador, que já querem ir para a escola, querem ver as pessoas, voltou aquele estresse, aquela ansiedade toda do começo, que era uma novidade. Comportamento considerado natural pela psicóloga. Longos períodos à frente de aparelhos eletrônicos como TV e tablets, aliado à falta de exercícios físicos, também contribuem para esse cenário de estresse entre as crianças. Novamente, cabe aos pais buscarem atividades para driblar a situação. É importante que as crianças continuem fazendo algumas atividades, né? Inclusive para o desenvolvimento delas, né? Assim como nós adultos. É importante que a gente faça algumas atividades para a gente poder continuar cuidando da nossa saúde também. Então, propõe algumas corridas, esconde-esconde, pega-pega, mesmo que for em lugares pequenos, eventualmente a gente consegue fazer isso, né? Proponha caminhadas e aí caminhem com as crianças, mesmo que seja paradas no mesmo lugar, né? As crianças facilmente, elas aceitam as nossas ideias e embarcam nas atividades que a gente propõe. Então use isso, use e abuse disso, né? Porque as crianças, facilmente a gente consegue ajudá-las a passar por esse momento de uma forma muito tranquila. E mais uma vez foi o que Júlia procurou fazer com as filhas Melissa e Marina. A gente tem um privilégio de morar num condomínio, né? Porque tem muitas pessoas ou em casa, então a gente tem quintal, a gente tem pode jogar bola no quintal, a gente pode sair para andar de bicicleta. A gente sempre tentou se manter bem ativo, né? Com relação a algum tipo de exercício, algum tipo de tarefa, para também elas não ficarem muito estressadas de ficar completamente parada no sofá ou então atrás de um computador fazendo as atividades.
Mas diante de tantas angústias e incertezas causadas pela pandemia, Cibele tranquiliza os pais. De acordo com a psicóloga, as crianças se adaptam melhor do que os adultos às novas rotinas e sentem-se protegidas em casa, no ambiente familiar, seja com os próprios pais ou um eventual cuidador neste momento. Acho que este é um bom momento para a gente cuidar dessa relação criança com seus cuidadores, que muitas vezes foi muito deixada de lado por conta do nosso dia a dia muito acelerado, muitas vezes muito corrido, e essa criança tinha pouca interação com esses pais, né? Então é um momento importante para recuperar tudo isso, né? E trazer um novo significado para esse momento que a gente está vivendo, que é muito mais delicado do ponto de vista de saúde, né? E que a gente está tentando todos em isolamento social proteger a nós, aos outros e as nossas famílias. A moradora de Alphaville, Flora Singer, foi além e trouxe o universo lúdico da escola para dentro de casa durante o isolamento social. A publicitária criou um projeto junto com o filho que chamaram de Corona School. Há mais de 90 dias em quarentena, Flora Singer buscou na internet inspiração para o projeto. A varanda do apartamento se transformou na Corona School. Todos os dias, o Theo, de 5 anos e meio, tem uma rotina parecida com a que teria na escola, tudo carinhosamente programado pela mamãe. O Theo estuda de manhã na escola, então a gente sempre entra de manhã na varanda e a gente tem uma flexibilidade aí, não precisa chegar no mesmo horário que ele entra na escola, mas a gente sempre tentava seguir o mesmo horário para tentar se organizar e ter uma rotina. Então o que a gente ia fazer às 9, às 10, às 11, que horas ia parar para almoço, que horas que ia fazer lanche, que horas ia ser a sessão cinema, mas até o cinema eu já tinha uma lista de filmes que eu acho que seria interessante a gente assistir. Qualquer coisa vira brinquedo. Caixas de papelão, garrafas PET, copos de requeijão, palito de sorvete, canudo de papel, latas de leite, enfim, todo tipo de descartáveis. Os materiais ganham vida com canetinhas, tinta guache, colagens, brincadeiras que ajudam a passar o tempo, mas também ficam na memória da família. O Theo é uma criança super criativa, super comunicativa, então também se tornou aí um entretenimento para a família que não está podendo ver, para a prima que está morrendo de saudade, para os avós, então eles ficam esperando o vídeo do Theo de manhã e a gente tem se divertido bastante também, isso virou uma rotina nossa e com certeza preencheu esse vazio aí que a quarentena está trazendo para muita gente. Porém, nem tudo são flores todos os dias. Tem momentos desafiadores nos quais até as mamães mais dedicadas, como a do Theo, precisam exercitar a paciência. Por isso, mais uma vez, Flora reforça a importância do planejamento e lembra que o principal é entrar no universo da criança. Qual o seu recado aí pro pessoal, filho? O meu recado pro pessoal é que tem que usar bastante a cabeça, como eu. Tem que ajudar a mamãe. Tem que ajudar sempre a mamãe. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, tem que usar a cabeça, tem que pensar, usar tem que imaginação. estudar, tem que usar imaginação. E você, o que tem feito na quarentena? Hoje a gente confere o vídeo enviado pelo Felipe, do Residencial 2. Me chamo Felipe Judas, sou morador do Residencial 2 e eu tenho aproveitado a minha quarentena para caminhar pelo condomínio, porque tem feito dias muito bonitos de sol e realmente se torna prazeroso andar pelo condomínio. Mande você também o seu vídeo, ele será exibido aqui na próxima semana. Anota aí o número do nosso WhatsApp, 942470505. E não deixe de participar também da campanha Bandeira Branca do Alpha Channel do Bem, em prol de famílias carentes da região.
O Alpha Channel convoca toda a nossa comunidade a aderir à campanha Bandeira Branca. Quem estiver passando por necessidades, sinalize com um tecido branco na porta de casa. Nós do Alpha Channel e você que nos assiste, vamos doar alimentos a essas famílias. Contamos com a sua doação para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. É muito fácil, basta identificar uma casa com pano branco e deixar alimentos para a família. Ou, se preferir, pode trazer até o Alpha Channel, que vamos distribuir a quem mais precisa. Participe e faça a diferença. As famílias e o Alpha Channel agradecem. Campanha Bandeira Branca, apoio à Lusitana. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, é o 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.